Hoje o BDP Responde vai falar aí de um período que é bastante complicado, tenso, chega a ser irritante para algumas mulheres, menstruação. Vamos conversar com a Priscila Souza, que está com uma especialista que vai dar algumas orientações, né, Priscila? Isso mesmo, Márcio. Nós convidamos aqui uma ginecologista, já está aqui ao meu lado, é a Ana Paula Silva, que vai conversar com a gente, tirando dúvidas, reforçando aí algumas informações importantes com relação a esse período. Muito obrigada, viu, Ana Paula, pela presença. Vamos começar falando, né, da menstruação como parte de um ciclo reprodutivo, que faz parte também de um processo natural da mulher. O que é importante a gente compreender também sobre esse processo todo. Bom dia. Bom dia. Realmente, o ideal seria começar a desmistificar a menstruação, né? Menstruação é um processo fisiológico, natural, que a maioria das meninas deve passar e, lógico, é uma mudança, é um período de mudanças no corpo, mas que são fisiológicas e que são naturais de acontecer. A gente falava sobre essa questão da primeira menstruação, né, quando acontece. Existem fatores externos que colaboram para isso? Hoje as mulheres menstruam mais cedo? Não? O que a gente pode compreender sobre quando esse momento acontece, né, na fase da adolescência? Sim, na verdade não existe nada comprovadamente dizendo que as mulheres estão menstruando cada vez mais cedo, mas na prática o que se observa é que sim, elas devido a inúmeros fatores externos, há muitas exposições que antigamente até alimentar e hormonal, de várias formas, elas têm sim menstruado um pouquinho mais cedo. Queria que você falasse um pouco sobre o ser regular, não ser regular, né? Muitas mulheres também vivem esse dilema, não conseguem às vezes acompanhar o ciclo porque muda. O que interfere nessa regularidade que pode? É uma questão normal? Tem questões externas também que pesam nesse fator? O que a gente precisa entender também é que assim, não é só a mudança literalmente da data daquele mês que vai tornar aquela menstruação irregular. A maioria das mulheres tem um ciclo de mais ou menos 28 dias, que pode ser um pouquinho menos, um pouquinho mais, mas de uma forma geral, a mudança de datas de pelo menos 7, 10 dias não significa dizer que a menstruação em si é irregular. Mas geralmente se ela menstrua 2 vezes no mês ou passa meses sem menstruar, aí a gente pode caracterizar a irregularidade menstrual. Certo. Pergunta, Márcio, Thaís? Tem sim, Priscila. Pergunta da Patrícia Santos, que mora na Pratinha 2. Obrigado, Patrícia, pela sua participação. Ela quer saber qual a causa de tanta dor de cabeça durante o período menstrual. Dores de cabeça durante o período menstrual. Oi, Patrícia. Na verdade, assim, isso varia muito de mulher para mulher, né? Então, assim, existem vários sintomas que podem sim estar envolvidos nesse período. Enxaqueca, dor de cabeça, a mulher se sentir um pouco mais inchada, alteração de humor. Então, a dor de cabeça, sim, pode fazer parte, mas ela deve ser investigada para saber se é realmente só isso ou se tem alguma coisa a mais. Essa questão da dor de cabeça, esse mal-estar todo, tem relação com a TPM ou não necessariamente? A TPM, às vezes, acaba sendo essa tensão que envolve mais uma questão psicológica, comportamental, ou também vem junto, por exemplo, tem algumas mulheres que têm diarreia, ficam mais frágeis, não conseguem levantar. Então, é a mesma coisa, são coisas diferentes? O que a gente precisa entender é que existe a TPM, que é a tensão pré-menstrual, mas existe a síndrome disfórica, né? A TPM são aqueles quadros mais leves em que naturalmente há aquela oscilação de humor, a mulher se sente um pouquinho mais inchada, mas existem pacientes que perdem a qualidade de vida mesmo nesse período e elas ficam de cama, elas têm diarreia, elas têm enxaquecas absurdas e isso interferindo na qualidade de vida da mulher tem que também ser avaliado. A questão das cólicas menstruais, né? Existe alguma orientação para isso? Tem mulheres que acham que ficar quietinha ali sentada, umas colocam as pernas para cima, então tem muita coisa que a gente ouve. Qual é a orientação com relação a isso? Às vezes uma medicação ali já ajuda. Como tentar aliviar aí essas cólicas? Sim, esse limiar da cólica também é variante de mulher para mulher, mas o que é importante frisar é que a cólica, embora seja comum, às vezes ela pode não ser normal. Existem doenças que intensificam mais essa cólica, né? Então, a endometriose e várias outras alterações. Então, assim, precisa ser avaliado, investigado e ver até que ponto essa cólica, sim, interfere na qualidade de vida da mulher. Existem algumas medicações e algumas coisas que a gente pode fazer, bolsa de água quente, né? Fazer uso de alguns analgésicos e algumas outras medidas que tendem a aliviar, mas se for uma coisa persistente e de um grau um pouquinho mais alto, ela tem que se avaliar. A questão do fluxo menstrual também varia muito de mulher para mulher, né? Tem gente que tem um pouco mais intenso. Isso é normal? Depende também de cada mulher? Isso, tudo varia de mulher para mulher, mas o ideal é que ela fique observando se altera o padrão daquele ciclo que ela já está acostumada. Geralmente, sangramentos acima de 7, 8 dias, ela já tem que ficar observando e, de preferência, procurar um profissional para avaliar. Certo. Thaís?
Priscila, a gente tem a pergunta aqui da Isabelle. Bom dia, doutora Ana Paula. Ela quer saber se cólica é normal na menstruação, porque ela disse que quando sente, às vezes ela não toma remédio e aí aos poucos vai aliviando. Bom dia, Isabelle. Na verdade, é como nós falamos, existem graus desse tipo de cólica. Se geralmente é uma cólica que cessa com a medicação logo, ou então às vezes ela nem precisa fazer uso da medicação, sim, é normal, é comum e muitas meninas, muitas mulheres são acometidas nesse período. Com relação à questão de menstruar mais de uma vez no mês, né? Tem mulheres que vivem essa situação, veio ali, ficou 2 dias, depois vai embora, volta novamente. Quais são os cuidados com relação a isso e quanto isso também pode ser uma preocupação, exige orientação médica? É importante lembrar que a partir do início da primeira menstruação, até 2 anos, esse ciclo pode sim ser irregular. Nessa fase, provavelmente não tem nenhum problema, mas a partir disso, a mulher, ela começa a adotar um padrão nesse ciclo. E qualquer mudança nesse padrão deve ser investigado. Geralmente, se ela tem um ciclo um pouquinho mais curto, ela pode menstruar no iniciozinho do mês e lá no finalzinho do mês. Não significa que seja algum problema, mas isso ela precisa avaliar com o ginecologista dela. Certo. Márcio e Thaís. Tem a pergunta agora da Andréia, contando que a filha tem 13 anos e desde os 11 anos, né, ela menstrua e ela quer saber o seguinte, ela percebeu que durante, né, o início da menstruação, sim, o ânimo da filha mudou nesse período, né? Ela quer saber se isso é normal e quer saber se pela idade de 11 anos pode ser considerado um caso precoce. Desculpa, eu não entendi. Isso, que houve uma alteração no ânimo e também o fato de ter acontecido aos 11 anos pode ser considerado uma menstruação precoce? Não, na verdade, a idade que a gente dá é geralmente de 8 até os 16 anos como normal. Por volta, geralmente, dos 12, 13 anos é o período mais comum da menina menstruar, mas a partir dos 8 até os 16 é o período que a gente espera como normal, que a gente dita como normal. A questão do uso de pílula anticoncepcional também traz alterações, assim como outros medicamentos, ou até a própria questão de doenças podem trazer alteração para essa questão do ciclo menstrual. Sim, a pílula anticoncepcional, como qualquer medicação, principalmente por ser uma medicação hormonal, pode sim interferir no padrão, né? E ela é usada muitas vezes, inclusive, para tratamento de algumas doenças específicas do ciclo menstrual. Ela hoje em dia não serve mais só para a anticoncepção em si. A gente consegue lançar mão da pílula para tratamento de várias outras doenças e até para melhorar a qualidade de vida de muitas mulheres. Tá certo. Muito obrigada, viu, doutora, pela presença. A gente agradece. Márcio e Thaís, voltamos com vocês. Tá bom, Priscila, muito obrigada.